O Irã se encontra em estado de alerta máximo, temendo uma possível ofensiva iminente por parte dos Estados Unidos e de Israel contra suas instalações nucleares. Enquanto isso, o Hamas, grupo que governa a faixa de Gaza, parece estar flexibilizando algumas de suas exigências mais rigorosas após sofrer uma retaliação severa de Israel. No entanto, a pressão sobre o grupo não vem apenas de Israel. Na linha de frente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão exigindo que o Hamas entregue suas armas. Por outro lado, o Egito se opõe firmemente a essa ideia, ampliando o clima de tensão entre os países do Golfo e outros atores regionais. Essa é apenas uma das diversas questões que acirram os debates sobre o futuro da faixa de Gaza e do próprio Hamas. Negociadores israelenses afirmam que o Hamas tem adotado uma postura cada vez mais inflexível com o avanço das negociações, enquanto os Estados Unidos tentam conter essa rigidez. O enviado especial do governo americano, Steve Witkoff, anunciou que adiou sua chegada à região para aumentar a pressão sobre o grupo. Paralelamente, no norte da Samaria, os confrontos entre as Forças de Defesa de Israel, IDF, e grupos terroristas continuam. O exército israelense segue combatendo as milícias de Jenin e Tulkarm, além de ter frustrado recentemente um atentado de grande escala, evitando um ataque coordenado que ocorreria logo após as recentes explosões em ônibus. Nos últimos dias, dezenas de suspeitos de envolvimento em atividades terroristas foram presos, incluindo indivíduos que estavam nos estágios finais de planejamento de ataques, como tiroteios em Hawara e o uso de uma bomba de 100 quilos contra as tropas israelenses. As operações militares de Israel no Líbano também têm surtido um efeito dissuasor significativo. O novo primeiro-ministro libanês declarou publicamente que o país não será usado como base para ataques contra outras nações. No entanto, autoridades de segurança europeias alertaram que células do Hamas planejam atentados contra instituições judaicas na Europa. Na Alemanha, 4 suspeitos ligados ao grupo foram julgados sob a suspeita de planejar atentados de grande escala contra a Embaixada de Israel, uma base militar americana e até mesmo um aeroporto. Esses eventos demonstram como a ameaça do Hamas ultrapassa fronteiras, colocando em risco não apenas Israel, mas também outras regiões do mundo. Em meio a tudo isso, Moussa Abu Marzouk, um dos líderes do Hamas, declarou ao jornal The New York Times que teria se posicionado contra o ataque de 7 de outubro se soubesse das consequências. Entretanto, o grupo rapidamente negou essa declaração, alegando que ele foi mal interpretado, o que indica que a maioria dos líderes do Hamas não compartilha dessa visão. Na faixa de Gaza, a situação permanece tensa. Nesta semana, um foguete disparado pelo Hamas contra Israel falhou e caiu dentro do território palestino. Em resposta, a Força Aérea Israelense bombardeou a área de lançamento em Rafah. Com a aproximação do mês sagrado do Ramadã, historicamente marcado pelo aumento de ataques terroristas, as forças de segurança israelenses estão em alerta máximo. Recentemente, uma célula terrorista que planejava um ataque foi desmantelada e um carro carregado com uma bomba de 100 quilos foi apreendido. Desde o início de 2025, mais de 150 grandes atentados foram evitados pelas IDF, incluindo 45 ataques com explosivos. No ano anterior, em 2024, o número de atentados frustrados chegou a 1.440, sendo 300 deles com explosivos. Israel encontrou regularmente bombas e dispositivos improvisados nos campos de refugiados da Judeia e Samaria. A dificuldade em impedir o contrabando de armas tem resultado na formação de milícias
cada vez mais bem equipadas, forçando Israel a reforçar sua presença na região, inclusive deslocando tanques para a Samaria pela primeira vez em 23 anos. O cessar-fogo na faixa de Gaza, que deveria viabilizar um acordo de liberação de reféns, acabou permitindo que o Hamas se reorganizasse. O grupo não apenas celebrou a libertação de reféns, mas também se preparou para novos ataques contra comunidades israelenses próximas à fronteira. Diante disso, Israel reforçou suas tropas na região e está em alerta para uma possível retomada das hostilidades. A IDF identificou que o Hamas está reconstruindo túneis subterrâneos bombardeados anteriormente, cavando novas estruturas e preparando áreas com explosivos para dificultar futuras operações terrestres. Nos próximos dias, os desdobramentos das negociações entre Israel e Hamas serão cruciais. O grupo pode liberar os restos mortais de reféns falecidos em troca da libertação de prisioneiros palestinos. Mas Israel recebeu apoio dos EUNs para adiar a soltura de centenas de presos acusados de terrorismo. A Casa Branca, sob o governo Donald Trump, reforçou seu compromisso em apoiar qualquer ação de Israel contra o Hamas, demonstrando uma postura mais firme que administrações anteriores. As tensões entre Irã, Israel e Síria aumentam, com indícios de que um ataque contra instalações nucleares iranianas pode estar em discussão. O governo Trump já revogou diversas restrições de armamento, permitindo a Israel utilizar munições sem limitação, como as bombas Mark 84. A estratégia reforça a política de pressão máxima contra o Irã e envia uma mensagem clara a Teherã. Washington apoiará Israel com todos os recursos necessários para conter a expansão de sua influência na região. Saudações, guerreiros do canal Militar World. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje temos informações de extrema importância sobre um novo ataque fulminante de Israel contra grupos extremistas no sul da Síria. A inteligência israelense detectou movimentos altamente suspeitos da organização terrorista HTS, comandada por Al-Julani, nas proximidades da cidade de Daraa. As informações indicam que os combatentes do HTS estão tentando tomar o controle das antigas bases militares do regime de Bashar al-Assad, onde ainda existem estoques de armamento de grande poder destrutivo. Israel não permitirá isso. Diante dessa ameaça, a Força Aérea Israelense, IAF, entrou em ação imediatamente. No início da noite, caças israelenses realizaram um bombardeio arrasador sobre as instalações militares sírias, resultando na destruição completa de depósitos de armas e centros estratégicos. Relatos apontam uma série de explosões intensas, além do som de aeronaves rasgando os céus a baixa altitude. Testemunhas afirmam que o impacto foi sentido até na capital, Damasco. O local atingido foi a cidade de Kissuá, cerca de 20 quilômetros ao sul de Damasco, onde uma base militar secreta foi aniquilada. As forças de segurança sírias confirmaram que um complexo militar foi o alvo, mas não revelaram detalhes adicionais. Além do ataque aéreo, há rumores de movimentação terrestre. Relatos indicam que tanques israelenses e tropas IDF podem estar operando na província de Daraa, possivelmente evacuando aldeias, como parte de uma estratégia para neutralizar qualquer ameaça iminente. A visão de Netanyahu está em plena execução. O primeiro-ministro israelense vem há tempos deixando claro que não permitirá que o sul da Síria se torne um reduto terrorista semelhante ao sul do Líbano. Para reforçar essa política de defesa agressiva, a IDF também realizou ataques no Líbano, neutralizando um grupo terrorista em uma instalação secreta de produção e armazenamento de armamento estratégico do Hezbollah. O ministro da Defesa de Israel,
Yoav Gallant, declarou oficialmente: "Não vamos tolerar a presença de terroristas no sul da Síria. Qualquer tentativa de se estabelecerem na zona de segurança será recebida com fogo." E os conflitos não param por aí. Nova organização militar surge na Síria. Na segunda-feira, militantes drusos da província de Suwaida anunciaram a criação do Conselho Militar de Suwaida. Segundo os líderes da organização, o objetivo será proteger as comunidades drusas contra invasões de terroristas e o contrabando de armas. À frente dessa nova força está Tarek al-Shufi, ex-militar sírio procurado pelo regime de Assad. O surgimento desse grupo pode representar um novo fator no xadrez da guerra síria: mudanças geopolíticas. Trump revoga a regulamentação de Biden. Em outro desdobramento explosivo, o ex-presidente Donald Trump revogou uma regulamentação imposta por Biden, que restringia a venda de armas para aliados do Symbio-Iwa. O Washington Post revelou que essa decisão foi confirmada por autoridades de alto escalão da Casa Branca, garantindo que Israel continue recebendo armamentos estratégicos sem restrições. Irã em alerta máximo. Medo de um ataque surpresa. Fontes iranianas relataram que Teherã está extremamente preocupado com a possibilidade de um ataque iminente às suas instalações nucleares. As defesas aéreas foram reforçadas em todos os complexos nucleares e o país está em alerta total todas as noites, temendo um ataque relâmpago de Israel e possivelmente do Hezbollah. O Hezbollah também está em guerra. A organização terrorista publicou um cartaz intitulado Dream Team, homenageando seus 37 mártires mais importantes, incluindo os secretários-gerais Hassan Nasrallah e Hashim Safi al-Din. O Hezbollah continua fortalecendo suas operações e prometendo vingança contra Israel. Novo avião iraniano, exibido em exercícios militares. A Força Aérea Iraniana revelou publicamente pela primeira vez o uso do jato russo Yak-330 durante treinamentos militares. Essa aeronave de treinamento avançado chegou ao Irã em setembro de 2023 e é essencial para preparar pilotos iranianos para os caças Sukhoi, que o país espera receber da Rússia em breve. Durante o exercício, os pilotos iranianos utilizaram a aeronave para abater um drone com um míssil, demonstrando sua capacidade para missões de curto alcance.